Olá, pessoal! Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Juizado Especial Criminal. Isso mesmo, gente. Inclusive, eu quero que vocês acionem o sininho, inscreva-se no meu canal no YouTube e compartilhe aí com seus amigos para demonstrar que conhecimento nunca é demais. E vamos ao nosso tema de hoje, que é a Lei 9.099 de 95, relacionado aos juizados especiais, especificamente o GCRIM, porque é matéria de direito criminal. E em virtude disso, nós vamos ter que lembrar que o Juizado Especial Criminal aponta que somente trabalhamos as situações vinculadas às infrações penais de menor potencial ofensivo. Em decorrência disso, nós temos que entender o que é infração penal de menor potencial ofensivo. Engloba tanto crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos e todas as contravenções penais. Por conta disso, as contravenções penais que estão lá no Decreto-Lei 3.688 de 41 não dependem de pena. E é por isso que nós chamamos de contravenções penais como sendo crimes anões. Então, recapitulando, o Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95, engloba as infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo que delas participam os crimes, cuja pena máxima não sejam superiores a 2 anos, e todas as contravenções penais lá do Decreto-Lei 3.688 de 41. Agora nós temos que lembrar quais são os princípios que estão nos juizados especiais da Lei 9.099 de 95. Para isso, eu preciso fazer com que vocês decorem uma sigla chamada CÉSIO. C de celeridade, E de economia processual, S de simplicidade, I de informalidade e também S, I e O de oralidade. CÉSIO, celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade e oralidade. Agora, nós podemos definir aqui algumas situações. Quando a gente trabalha juizado especial criminal, a gente fala de termo circunstanciado de ocorrência, que é o chamado TCO. Então, dessa forma, não é instaurado inquérito policial em virtude de ser uma infração penal de menor potencial ofensivo. Aqui no Paraná, o TCO pode ser elaborado tanto pela autoridade policial civil quanto pela autoridade policial militar. Por quê? Porque aqui no Paraná existe um sistema unificado das polícias e, em decorrência disso, é perfeitamente possível um TCO ser confeccionado por um policial militar. Se alguém é preso em flagrante, por exemplo, por um crime de desacato, o que significa dizer isso? Desacato é um crime que está disposto lá no artigo 331 do Código Penal e sua pena máxima é de 2 anos. Então, em decorrência disso, é perfeitamente possível que o crime de desacato seja englobado no GCRIM. Quando a gente fala que alguém é preso em flagrante, significa dizer que essa prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer pessoa. Não há necessidade de um mandado judicial. Então, vamos imaginar um funcionário público que dê voz de prisão a uma pessoa que o desacatou. Essa pessoa é levada à delegacia ou também à autoridade policial militar para ser elaborado, confeccionado o TCO. Se o réu ele aceita assinar um termo de compromisso, um termo de comprometimento, dizendo que vai se dirigir até o fórum, numa audiência chamada de audiência preliminar, ele livra-se solto, que significa dizer que o fato dele assinar um termo de comparecimento no fórum, numa audiência que já está pré-agendada, ele não fica preso em flagrante. Ele é ouvido e aí ele já é liberado desde que ele assine esse termo de comparecimento ao fórum. Chegando no dia da audiência preliminar, que a gente chama de audiência em que há uma conciliação, é definido um acordo. Lá na audiência preliminar, que é realizada no fórum,
Geralmente existem ou conciliador ou juiz de direito. Se o conciliador estiver presente, não há necessidade do juiz de direito estar presente, desde que o juiz de direito homologue todos os termos que o conciliador elaborar. Nessa audiência do GCRIM, existe a presença do réu e de seu defensor, Ministério Público e o conciliador. Não há necessidade da vítima estar presente, mesmo porque a vítima não vai influenciar no acordo, que é o acordo que nós chamamos de transação penal. A transação penal ela é ofertada tanto ao réu quanto ao seu advogado, para que ambos, verificando da possibilidade da aceitação, e o réu cumprindo essa transação penal que consiste geralmente numa prestação de serviços à comunidade, geralmente numa cesta básica, uma prestação pecuniária, até mesmo uma limitação de fim de semana. Se ele cumprir dentro do prazo estipulado, ele vai ter extinta a sua punibilidade. Ocorre que muitas pessoas acabam não aceitando essa proposta de transação penal, acreditando que isso vai gerar uma certa, vamos dizer, uma reincidência. O fato do réu aceitar a proposta de transação penal não significa que vai gerar reincidência a ele e nem vai gerar a chamada, vamos lá, antecedentes criminais. Isso só vai ser anotado num livro para que durante o prazo de 5 anos não seja o réu novamente beneficiado dessa proposta de transação penal. O que ocorre é que se o réu cumpre a transação penal dentro do prazo estipulado, será extinta a sua punibilidade. Porém, muitas pessoas desconhecem essa proposta de transação penal, acreditando que vai gerar antecedentes, acabam não aceitando a proposta. E aí é designada uma audiência que nós chamamos de audiência de instrução e julgamento. Em outra data previamente já agendada, do qual as partes saem intimadas da audiência, chegando no dia da audiência de instrução e julgamento, estando presentes o réu, a vítima, testemunhas, desde que, claro, venham as testemunhas ou sejam previamente intimadas, desde que assim as partes requeiram no prazo estipulado. Começando a audiência de instrução e julgamento, nós temos que definir que aqui não participa o conciliador, e sim o juiz leigo ou o juiz de direito, juiz togado. A audiência de instrução é um momento em que serão colhidas as provas, então é por isso que existe o juiz leigo. Geralmente nas comarcas, o juiz leigo ele faz um teste seletivo, que geralmente é feito por um advogado que tem pelo menos 5 anos de experiência na advocacia. Dependendo do edital de alguns estados, é diferente a escolha através desse teste seletivo. E por conta disso, o juiz leigo ele acaba participando das audiências dos juizados especiais criminais, que também podem ser pelo juizado especial cível. E, em decorrência disso, ele vai ouvir a vítima, vai ouvir testemunhas, vai ouvir o réu, e aí serão apresentadas as chamadas alegações finais, que são bem simples, reais, informais, e na sequência o juiz leigo profere uma sentença, e essa sentença, para ter validade jurídica, deverá ser homologada pelo juiz togado, que é o juiz de direito. Dessa sentença, nós temos 2 recursos cabíveis. Esses recursos se chamam embargos de declaração, no caso em que a sentença ela é obscura, contraditória ou omissa. E o prazo é de 5 dias, diferente do CPP, que é o prazo de 2 dias. Então, uma grande diferença aqui com relação aos embargos de declaração, nós temos 2 prazos distintos. Se estivermos no GCRIM, 5 dias. Se estivermos falando de outro tipo de procedimento que não o juizado especial criminal, e aí nós vamos para o CPP, artigo 382 do CPP, o prazo é de 2 dias. Mas se não tiver obscuridade, contradição ou omissão, há possibilidade de ser interposto recurso de apelação. Esse recurso de apelação, ele é interposto no prazo de 10 dias, se for GCRIM, e se for CPP, já tem a distinção de 5 dias. O que ocorre é que no recurso de apelação, o réu ou aquele que recorre, né,
ele apresenta a interposição no prazo de 10 dias e as razões ele tem que apresentar na turma recursal, diferente do CPP, que é apresentado no Tribunal de Justiça do Estado. Então, aqui nós já conseguimos entender de uma forma bem clara, objetiva, fácil, que o juizado especial criminal ele vem para facilitar e faz parte do procedimento comum sumaríssimo. Ele tem toda uma celeridade, uma agilidade, ele tem uma oralidade, preza-se muito pela rapidez, preza-se muito pela prova falada. Quanto menos documentos, melhor. Quanto menos burocracia, melhor. Essa é a ideia do Juizado Especial Criminal. E, em decorrência disso, fica aqui a dica da Prof. Gi para todos vocês. Inscreva-se no meu canal do YouTube, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente espalhar conhecimento. Um grande beijo.